Aleluia, Senhor Jesus. Realidades nessa noite serão transformadas, igreja. No momento que eu vim aqui para frente ministrar, o Senhor falava: realidades serão transformadas nesta noite, em nome de Jesus. Levante suas mãos neste momento. Não saia desse ambiente ao qual você entrou. Não permita que nada tire você desse ambiente sobrenatural. O ambiente onde nós nos colocamos na presença do Papai e no colo dele. Quando nós nos assentamos no colo do Pai, eu me lembro que quando eu era criança, o meu pai me pegava no colo e ele me acariciava. E ele falava tantas coisas para mim. Eu lembro como se fosse hoje. No dia que ele me pegou no colo, que eu estava chorando. E ele falava assim para mim: ah, minha filha, por que se preocupar tanto? Você não tem problemas. Você não tem preocupações. Você é somente uma criança. Você não tem contas para pagar. Você não tem casa, carro para pagar. A tua única preocupação, minha filha, é brincar de boneca. E eu creio que nessa noite papai nos pega no colo e ele acaricia o nosso rosto, encosta no peito, aonde nós ouvimos a batida do seu coração. E ele fala: calma, filho, calma, calma, filha, tudo isso vai passar. Essa tempestade vai mudar. Essa tempestade, ela vai cessar. Esses ventos turbulosos vão passar na sua vida. Nada irá permanecer. Calma, você só é uma criança. Tudo vai passar. E nesta noite, meu amado, o Senhor, Ele vai mudar e Ele vai transformar a nossa realidade. Ele vai transformar a minha. Ele vai transformar a sua realidade. Uma realidade de luta em bênçãos. Uma realidade de luta em vitórias. Uma realidade de caos, meu amado. Uma realidade destruída. Numa realidade totalmente transformada no amor dEle. No querer e na vontade dEle. No propósito dEle. Precisamos fazer é nos submeter àquilo que Ele tem para nós nesta noite, e que verdadeiramente, Senhor, nós nos submetemos ao Teu propósito nessa noite, Deus. Ah, Papai, nós somos os Teus filhos amados e nós estamos aqui. E nós não entramos em vão neste lugar, nessa casa. Essa casa é sua, este lugar é teu. E a tua presença, ela é viva e real, Senhor, neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, que realidades sejam transformadas nesta noite. Que realidades sejam, Senhor, em nome de Jesus, transformadas nessa noite. A realidade do caos, a realidade de ruínas, a realidade, Senhor, do orgulho, a realidade da mágoa, a realidade de um coração perdido, de um coração turbulento, Senhor. Transforma as nossas realidades nessa noite, para que nós possamos daqui novos homens, novas mulheres, para que nós possamos ser, em nome de Jesus, uma geração curada e sarada. Meu amado, o Senhor, Ele quer uma geração de filhos curados e sarados. E sabe o que eu dizia para o Senhor ali na minha cadeira? Eu falava: Deus, chega, chega, chega de tantas mazelas, chega de tantas feridas, chega, Senhor, que nós venhamos ser a igreja de Cristo sarada, a igreja de Cristo restaurada, porque Cristo irá buscar uma igreja e uma noiva restaurada, curada e sarada, meu amado. E essa noiva, essa igreja não é essas quatro paredes, mas sou eu, é você. Então se submeta a tudo aquilo que o Papai tem para mim e para você nessa noite. Não perca nada, não permita que nada venha tirar o teu foco nessa noite. Pode se sentar. Senhor, em nome de Jesus, leva, Pai. Antes das crianças irem, eu vou orar. Leva, Senhor, a nossa mente cativo à submissão da Tua palavra. Leva a mente da Tua igreja neste momento, Senhor, em nome de Jesus, ao julgo da Tua verdade e da Tua palavra. Todo pensamento contrário, todo pensamento contrito, todo pensamento preocupado,
todo pensamento vazio, tudo aquilo que não provém de ti neste momento, leva cativo aos pés da cruz. Esse lugar é teu, essa casa é sua. Nós pertencemos a ti. Que venha o teu reino e que prevaleça a tua vontade e o teu governo sobre nós nessa noite. Fala comigo, fala com a tua igreja. Que todos os nossos sentidos estejam no Senhor neste momento. Papai, abençoe a escolinha, a salinha, as crianças, as tias. Que eles venham ser impactados pelo seu amor naquele lugar. Em nome de Jesus, aquele lugar não é um ambiente somente de brincadeiras, Deus. Mas é um ambiente onde o teu Espírito Santo se faz presente. E que essas crianças sejam ministradas naquele lugar. E elas saiam de lá, Senhor, de uma forma totalmente diferente, transformada. Transforma a realidade das nossas crianças também. Esses profetas, grandes homens e mulheres de Deus, papai, em nome de Jesus. Amém. As crianças, hoje nós abrimos mais uma classe. As crianças de 2 anos a 10 anos estão liberadas para participar da salinha. Nós já vamos lá, irmãos. O Espírito Santo pega a gente, né, de uma maneira maravilhosa. Ah, irmão, não há melhor lugar para nós estarmos do que na presença do Senhor. Você sabe que esse amor, essa unidade, essa comunhão, a qual a igreja tem vivido. Eu digo uma coisa para você com toda certeza que há em mim. Não há lugar melhor para estarmos. Talvez você entrou aqui e pensou, puxa vida, eu devia ter ficado em casa, descansando, porque amanhã eu vou ter que levantar cedo, eu não descansei em nada hoje. Não, o lugar para você estar hoje é daqui, na presença do Pai. Porque o Senhor, Ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Talvez não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que poucos aqui viram como a Thaís ficou. A Thaís é aquela que estava ministrando louvor aqui. Deus é muito bom. A hora que ela estava cantando aqui, antes dela dar o testemunho, eu estava agradecendo a Deus pela vida dela. Porque ela ficou literalmente do fio do cabelo à unha do pé no vivo. Então, quando eu vi ela, depois que ela começou a voltar ao normal, né, Thaís? Quando eu vi ela aqui, eu falei, meu Deus, Deus é maravilhoso. Porque quem viu e quem via Thaís da maneira que ela estava, era desesperador. Era desesperador, mas Deus é um bom pai, né? Por mais que muitas vezes a gente não entenda o processo que nós estamos passando, mas Ele está ali o tempo todo passando todos os processos conosco. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que não ficou uma sequela na pele dela. Nenhuma cicatriz. O rosto dela ficou melhor ainda, eu acho. Porque não ficou uma mancha. Eu tive uma alergia esses tempos atrás, e meu corpo ficou inteiro manchado. 1 ano manchado. E tudo que ela passou, não ficou uma sequela. Porque nós servimos um Deus de cura, um Deus de milagres e um Deus de realizações, amém? Será que você pode aplaudir a esse Deus que é grande, que é poderoso, que está vestido de glória, que está vestido de todo poder, de toda autoridade, de toda majestade, meu amado? Aleluia, Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Nós vamos iniciar essa palavra nesta noite. E semana passada foi falado sobre bloqueios, sobre travas, e foi uma palavra onde veio de uma maneira sobrenatural sobre a igreja. E foi maravilhoso. E hoje a palavra ela vai linkar, até parece uma série, até falei, pastor, parece uma série. Mas a palavra ela vai linkar com a palavra de semana passada. O tema dessa perdão é a chave. E a hora que a Thaís começou a ministrar ali, eu falei, meu Deus, já está pregando a minha palavra ali, sem ela saber. E eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, meu amado. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe a maneira que você entrou aqui. As condições que você entrou aqui. E é Ele que vai fazer a obra na minha e na sua vida. Basta a gente somente
Dar liberdade e deixar. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13. Colossenses. Aleluia. Não me deixe sozinha aqui, irmãos. Todo mundo achou? Quem não trouxe a palavra, tem ali no telão, tá bom? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Irmãos, o Senhor, quando Ele enviou o seu Filho amado àquela cruz, aquele ambiente de dores e sacrifícios, Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou da escuridão, Ele nos tirou da morte, Ele nos tirou de todo o ambiente contrário, e Ele nos trouxe a luz, Ele nos trouxe vida, Ele nos trouxe uma nova chance. E esse foi o propósito fundamental da cruz, aonde Cristo Ele foi para nos resgatar. E Ele nos trouxe de todo aquele ambiente de morte, nos tirou daquele ambiente de morte e nos trouxe para um ambiente de vida. E hoje eu vou falar sobre que o perdão, ele é a chave para muitas nossas vidas. E a maneira que eu preparava essa palavra, eu ficava, Deus, o que eu preciso perdoar ainda? Aonde eu preciso ir, Senhor? Me leva, me lembra, Senhor, que eu consiga ver quem preciso, que situação eu preciso perdoar. E o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, irmãos, e Ele não faz nada em vão. E o perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer na sua vida. É uma palavra tão pequena, né, igreja? É uma palavra tão pequena, mas que é tão poderosa. Na verdade, o perdão, ele é algo sobrenatural, que ele pode abrir portas, e a ausência dele pode fechar portas. A ausência dele pode nos bloquear. A ausência dele nas nossas vidas e no nosso cotidiano, na nossa vida, pode nos travar. Pode nos levar a um ambiente totalmente de trevas, onde Cristo já nos resgatou. A ir até o nosso passado e nos fazer voltarmos totalmente ilesos. Você sabe que o perdão, ele é sobrenatural, porque a partir do momento que nós decidimos e tomamos a decisão de perdoar, nós conseguimos voltar ao nosso passado, no ambiente ao qual nós fomos feridos, e nós voltamos totalmente intactos, ilesos de qualquer ferida, de qualquer machucado, de qualquer dor. Isso é sobrenatural. E somente o que proporciona isso às nossas vidas é o talzinho do perdão. Perdão é a chave para uma vida de liberdade em Cristo Jesus, irmãos. O perdão é a chave que dá continuidade à vida. Porque a falta dele, ele nos trava em meio à nossa caminhada. Trava a nossa vida. O perdão é a chave que quando você perdoa, você deixa de ser juiz e deixa essa responsabilidade totalmente para Deus. Quando a ausência do perdão, ela faz parte da nossa realidade, nós assumimos o lugar que não é nosso. Nós assumimos um papel que não é nosso. Sabe do quê? De juízes e juízas. E esse papel não é nosso. Então o perdão, ele é a chave que destrava isso e abre portas nas nossas vidas, ao qual nós entregamos esse papel e essa responsabilidade ao verdadeiro juiz, que é Deus. O perdão é a chave que leva-nos nos lugares onde fomos feridos e bloqueados, para nós liberarmos perdão. Quando nós entramos nos lugares de bloqueios e de feridas, irmãos,
não é para nós ficarmos nos lamentando. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento. Nós vamos orar. Papai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra, ela está sendo ministrada neste momento. E que não seja nada da minha vontade, mas da Sua vontade. Eu te peço neste momento, Espírito Santo de Deus, somente o Senhor tem a capacidade de nos levar aos lugares e aos ambientes ao qual nós fomos feridos e machucados. E nós saímos de lá totalmente ilesos. E nessa noite eu te peço, Espírito Santo de Deus, conforme essa palavra for sendo ministrada nessa noite sobre cada um que está aqui, sobre cada um que está na sua casa neste momento. O teu Espírito Santo leve a mente deles neste momento aos lugares e aos ambientes ao qual eles foram feridos e ao qual nessa noite precisa ser liberado perdão nesta noite. Amém? Em nome de Jesus. Meu irmão, não me estranhe se em meio a essa palavra, essa pregação, você começar a ter lembranças da sua infância, do seu passado, de coisas que aconteceram e que trouxeram feridas para você. Aí talvez você vai perguntar, nossa, é o culto da regressão então hoje. Não, não é o culto da regressão, é o culto de cura, é o culto da restauração, é o culto dos milagres. Você crê em milagres aqui, meu amado? E é isso que o Espírito Santo de Deus vai fazer talvez comigo e com você nessa noite. Ele vai nos levar a esses lugares ao qual nós somos feridos e machucados. Semana passada já foi um start nas nossas vidas. Eu acho que é tempo de nós tomarmos uma posição, irmãos, diante do reino dos céus, diante da palavra de Deus, diante daquilo que o Senhor tem para nós. Chega de travas. Sabe, eu acho que é tempo de nós falarmos, Senhor, chega, chega, chega. Eu não quero mais viver essa vida, Senhor, essa vida de atrasos, essa vida bloqueada, essa vida travada, Senhor, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais ser uma mulher ao qual eu não consiga romper, um homem ao qual eu não consiga fluir, um homem ao qual eu não consigo desfrutar do seu amor, Senhor, um homem ao qual eu não consigo fluir como marido, como pai, como esposo. Um jovem que não consegue fluir na presença de Deus. Chega, irmãos. Chega. Esse tempo acabou nas nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, eu declaro isso e eu profetizo sobre a minha realidade e sobre a sua realidade. Nós somos uma geração curada, sarada e restaurada para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, talvez você vai começar a lembrar. Você vai ter lembranças e você... Não deixa passar. Você não vai falar assim, ai, nada a ver. Ai, uma coisinha tão boba. Não deixa nada passar. Você vai ter o momento certo de liberar perdão aqui. Lá em Mateus, no capítulo 18, você pode acompanhar comigo também. Agora nós vamos iniciar a palavra. Aleluia. Mateus 18, 21 ao 35. Glória a Deus. Amém? Aqui Jesus, ele está falando com os seus discípulos sobre algumas parábolas e levando eles a alguns ambientes para que eles pudessem entender como tratar o próximo, como perdoar. Quantas vezes, Senhor, devemos perdoar? Então, aqui nessa passagem, se você desfolhar a tua Bíblia depois, para trás, você vai ver que Jesus está ensinando os seus discípulos. Então, diz assim, então Pedro... À noite o negócio fica mais tenso. Quando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos
com tudo quanto tinha, para que as dívidas fossem pagas. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram e foram declarar ao seu senhor tudo o que estava acontecendo. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmãos, essa parábola, ela é muito forte. E você sabe que eu já conheci essa parábola e eu não consegui ver ela da maneira que eu consegui ver esse final de semana. Porque ali o Senhor está comparando o rei, o Senhor é Deus. E o servo somos nós. O servo sou eu e os conservos são vocês, vamos dizer aqui no caso. E essa parábola é tão importante, e ela é simples, porque Jesus ele era muito simples, né? E Jesus ele desenhava, né? Para que seus discípulos pudessem entender. Aonde ele dizia que o Senhor perdoou a dívida, porque houve um processo de arrependimento, um pedido de perdão, uma referência. Então ele decidiu, ele teve compaixão, ele teve dó, ele teve misericórdia daquele servo e ele perdoou a dívida. Mas como nós seres humanos muitas vezes somos igual àquele servo, saímos de um ambiente de perdão. Ele saiu de um ambiente da sala, não sei se é da sala, mas ele saiu da sala do rei, do Senhor, com um perdão, ao qual não foi somente uma dívida paga, mas ele livrou a sua família. Porque se ele não pagasse aquela dívida, irmãos, se ele não se arrependesse, se ele não tivesse pedido perdão, a sua família seria crucificada. A sua família seria atingida. A sua casa seria atingida. Seriam vendidos como escravos. E a grande realidade, irmãos, vamos trazer para os dias de hoje essa parábola. A grande realidade é que Cristo, Ele já nos perdoou. Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está vestido de glória e majestade, Ele já nos perdoou. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Ou, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido. Mas será que nós perdoamos aos nossos devedores? Será que nós conseguimos perdoar a quem nos tem ofendido? E muitas vezes nós chegamos diante da casa do Senhor, nós estamos na sala com o Pai, na mesa com o Pai, com o Rei, com o Senhor. E o Senhor, Ele traz o decreto: você está perdoado. As tuas dívidas estão pagas. A tua família está livre. Aí sabe o que a gente faz? A gente sai da presença do Senhor. A gente sai lá fora. E um irmão olha torto para você e você fica magoado. Você sai da presença do Senhor e você não consegue perdoar o teu marido que está do seu lado.
Você sai da presença do Rei que te perdoou. E você não consegue perdoar sua esposa. Você não consegue perdoar as pessoas que te feriram. Irmãos, isso é muito forte. É muito forte. Que direito tenho eu em não perdoar alguém, sendo que eu fui perdoada, mesmo antes de pecar até. Então nós precisamos rever os nossos conceitos, irmãos. Por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida, para a nossa realidade. E ver o que o Evangelho tem feito em nós. Você sabe que essa semana o pastor falou assim para mim: ah, amor, você vai pregar. Eu falei: ai, meu Deus, né? Eu gosto de pregar, eu amo pregar. Mas preparar a palavra, o nervosismo esse é um... Não gosto de passar por isso. E daí eu falei: ai, amor, não sei o que eu prego, e não sei o que eu prego. Ah, começa a série do Espírito Santo. Eu amo falar do Espírito Santo. Ai, eu amo, adoro. Maravilhoso. E daí eu falei: ai, mas é que eu tenho uma palavra dentro do meu coração. E o Senhor entregou essa palavra. E eu falei: ah, acho que... Então fala a palavra então, né? Porque, tipo assim, né? Porque tô perguntando, então. Fala a palavra, tá no teu coração. Ele não falou, mas ó, pensou, né? Você vê? Ele pensou. Eu já conheço meu marido, né? Então, irmãos, mas quando eu comecei a estudar essa palavra, ela começou a penetrar dentro da minha alma, no meu espírito, no meu coração. Ela começou a me levar lá no domingo passado. A série do Espírito Santo, ela vai começar. O fogo vai cair. Nós seremos transformados de glória em glória. Nós seremos avivados pela presença do Espírito Santo. E nós seremos avivados através da palavra, igreja. Mas nós precisamos que a nossa realidade seja transformada. Eu entendi isso ontem. Ah, pastora, mas eu posso receber o Espírito Santo do jeito que eu estou? Você pode, mas melhor é quando nós estamos curados, restaurados, perdoados e perdoando, irmãos. Sabe por quê? Porque se eu e você recebemos o Espírito Santo, talvez da maneira que nós estamos, ou nós estávamos, feridos, machucados, cheios de mazelas, cheio de mágoas, de rancores e dores, não vai ter o mesmo efeito. Porque nós vamos sair daquela porta para fora e nós não vamos perdoar o nosso próximo, aqueles que estão ao nosso redor. Eu entendi isso ontem. E eu só conseguia pedir perdão para Deus. Perdoa, nos perdoa, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Que o Senhor venha nos perdoar verdadeiramente nessa noite. Para que a gente consiga reconhecer o sacrifício da cruz 100%. Quando nós não perdoamos o nosso próximo, nós não reconhecemos o sacrifício de cruz. Quando eu não consigo perdoar você, irmã Marilu, quando eu guardo um ressentimento, uma mágoa sua, eu rejeito o sacrifício da cruz. Quantos aqui querem rejeitar o sacrifício da cruz? Eu acredito que ninguém, irmãos. Até porque muitas vezes nós não fazemos isso de propósito. Não é, eu não quero perdoar a irmã Marilu. Não, eu não consigo. Eu não estou conseguindo olhar para a irmã Marilu. Não é nada contra você, irmã Marilu. Você é uma benção. Então, às vezes nós não conseguimos. Mas nós precisamos ter um ato de fé. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Porque o perdão tem a ver com a fé e tem a ver com a presença do Espírito Santo de Deus. Você concorda com isso? Amém? Irmãos, a falta de perdão, ela é uma prisão. Que diz ali no versículo 34. E indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores.
tudo o que devia. Então a falta de perdão, ela é uma prisão. E quem não perdoa, tá o quê? Tá livre ou tá preso? Tá preso, irmãos. Se eu e você não perdoarmos, eu e você estamos presos. Pastora, mas você não tem noção do que é a minha história. Eu não tenho, mas o Pai estava lá. Eu não sei o que você passou. Eu sei o que eu passei. Mas o Senhor estava o tempo todo com você. O tempo todo. Pastora, mas eu fui abusado. Eu fui abusado, eu fui injustiçado. Eu fui maltratado, eu fui exposto. Me jogaram na rua, me colocaram para fora. Como que eu vou conseguir perdoar isso? Como que eu vou? Eu até perdoo. Mas eu não quero mais ver essa pessoa na minha frente, irmãos. Isso não é perdão. Quando nós falamos eu até perdoo, eu acredito que é uma decisão, é um start. Mas quando nós perdoamos e nós não queremos olhar para a pessoa, não é perdão. E quem não perdoa está preso. Isso é uma realidade totalmente espiritual, igreja. Na vida de quem não perdoa. Os demônios amarram a vida de todo aquele que retém o perdão dentro de si. Vamos colocar aqui. Aquele servo, ele decidiu não perdoar o seu conservo. Qual foi a consequência dele? Ele foi jogado na prisão para os atormentadores. Vamos colocar aqui os atormentadores como os espíritos malignos, que estão o tempo todo ao nosso redor, tentando rugir como o leão, porque ele não é o leão. Mas a partir do momento que a ausência do perdão está dentro de mim, está dentro de você, nós estamos presos e sendo atormentados. Suas torturas são aplicadas como tristeza, angústia, depressão, um jugo pesado, um peso, enfermidades ou até uma debilidade física, irmãos. Essas torturas, a gente fala assim, torturadores, mas como a gente não consegue ver, mas nós conseguimos sentir. Irmãos, quem aqui que precisa perdoar alguém, você não precisa levantar a mão, vai ficar bem na vida? Não conheço ninguém. Enquanto eu não perdoar, enquanto eu não liberar o meu coração para aquela situação ou para aquela pessoa, eu não vou conseguir ficar bem. Talvez você está ferido ou você está magoado por situações que aconteceram até você antes de vir para o culto. Nessa semana, na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu chefe, dentro da igreja, com os seus filhos. Eu digo uma coisa para vocês, irmãos, para mim e para vocês: libere teu coração, decida liberar o teu coração. Ah, pastora, mas eu não senti ainda. Quando eu senti, Deus sabe de todas as coisas, Alex. A hora que eu sentir, a hora que Deus tocar no meu coração, eu vou liberar perdão para meu Marilu. Não funciona dessa maneira. O maior dano, irmãos, não é para quem ofendeu. É injusto, parece que é injusto isso aqui, né? O maior dano não é para quem ofendeu, mas é para o ofendido. Meu marido me maltratou, ele brigou comigo, foi grosso, ignorante. Eu fiquei magoada, ferida, e o maior dano, Senhor, não é para ele? É para mim. Sabe por que é para mim, irmãos? Porque eu tenho a opção de fluir no perdão. Eu tenho a opção de olhar para ele com amor. Eu tenho a opção de olhar para ele de uma maneira diferente. Eu e você, nós temos opção de perdoarmos as pessoas. Eu e você, nós temos a opção de perdoarmos o nosso passado. Eu e você temos a opção de perdoarmos
todas as circunstâncias, pessoas e situações ao qual nos feriram, ao qual nos maltrataram, ao qual nos exporam. E o pior, irmãos, é que quem lucra com tudo isso, com essa falta de perdão, é o próprio Satanás, é o próprio diabo, pois passa a ter a autoridade de quem dia a dia alimenta a ferida do ressentimento. Todas as vezes que nós lembramos daquela ferida, todas as vezes que nós lembramos daquela mágoa, todas as vezes que nós lembramos daquele sentimento de ressentimento que está guardado dentro de nós, nós alimentamos, nós damos autoridade ao inimigo. E isso é muito sério. Que toda a legalidade que Satanás tinha sobre as nossas vidas, toda a autoridade, em nome de Jesus, já caiu por terra, já foi destruído em nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que pode nos atingir. E quando nós falamos assim, maior é o que está em nós, irmãos, o que tem que prevalecer é o amor, porque maior é o que está em nós. Quem está em nós, igreja? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. É na presença dele que nós caminhamos e nós andamos. Então maior é o poder dele sobre nós, maior é o amor dele, maior é o perdão dele, maior é a presença, maior é o propósito, maior é a unção, maior é a glória, maior é o tudo aquilo que ele tem para nós. Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, eu acredito que vem um pacote para nós. Um pacote de bênçãos, de vitórias, de propósito, de destino, de perdão, de tantas coisas. Então nós precisamos começar a desfrutar dessa palavra que diz: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que qualquer um que possa se levantar contra mim. Maior é o amor dele sobre a minha e sobre a sua vida. Maior é o perdão dele. Amém? Lá em Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Então assim, pare de dar lugar ao diabo. Pare de abrir brechas, pare de abrir portas. Irmãos, eu acho que a gente muitas vezes nós temos feito ao contrário. Em vez de nós fecharmos a porta para o inimigo e abrirmos portas para Deus, e através do perdão essas portas venham sendo destravadas e abertas em nome de Jesus, ao contrário, nós estamos fechando a porta, travando a porta, trancando a porta de uma vida plena em Deus. E estamos abrindo a porta para Satanás, para que ele tenha legalidade, autoridade e poder sobre as nossas vidas, igreja. Isso é muito sério. 2. Quando perdoamos, somos livres de maus pensamentos. Com a mente liberta, igreja, fica mais fácil nos aproximarmos de Deus. E fica muito mais fácil também nós nos aproximarmos das pessoas. Fica muito mais fácil nós nos aproximarmos daqueles que nos feriram. A vida de Cristo é o perdão. A vida de Cristo e o perdão dele flui através da nossa vida para a vida daqueles que estão ao meu e ao seu redor. No versículo 25 diz assim: e não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha. Pastor, o que tem a ver esse negócio com o que você está falando? Tem tudo a ver, sabe por quê, irmãos? A dívida era dele, não era da esposa, não era dos filhos. Automaticamente fica, né, com a esposa. Só que por uma falta de perdão, o que aconteceu com a sua família? O resto da parábola não diz, porque é uma história, uma parábola, irmãos. Mas quando eu e você não fluímos nessa vida de Cristo em nós, que é o seu amor e o seu perdão dele fluindo em mim e em você, para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós retemos o perdão dele dentro de nós, e nós retemos para nós, e não queremos fluir aquele perdão para fora e para as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, irmãos, alguém vai ser prejudicado. Se eu reter o perdão, a minha família vai ser prejudicada, o meu casamento vai ser prejudicado.
O meu ministério vai ser prejudicado, o meu chamado. A minha vida com Deus vai ser prejudicada, irmãos. Então você está entendendo o peso de que é nós retermos um perdão? O que é um perdão, irmãos? Ah, pastora, mas eu não consigo. Eu já tentei por vezes, por anos. Eu já tentei, mas eu não consigo. Talvez sozinho você não vai conseguir. Mas através da fé e do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, você vai conseguir. Quando você decidir, não chega, eu não vou mais viver essa vida de escravidão. Eu vou perdoar aquela pessoa, custe o que custar. Eu preciso fazer isso. Você vai ver que a tua vida vai ser transformada e a tua realidade vai ser totalmente diferente. Irmãos, eu já tive que perdoar tanta coisa na minha vida. Não foi fácil. Nem um pouco. Sabe? Sabe aquele perdão que você tem que liberar quando você é exposta, quando você é envergonhada, quando você não devia nada? Sabe o que eu falava? Deus, mas eu não fiz nada. Eu não sou essa pessoa. Teve um dia que eu recebi uma ligação e a pessoa falou assim: falaram isso, que você fez isso, que vocês fizeram aquilo, que isso, papapá. Eu entrei dentro do meu quarto, eu fechei a porta, eu gritava. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não tinha feito nada daquilo. E sabe o que mais me doía? Era uma pessoa que me conhecia. Uma pessoa que me conhecia, sabe, do meu caráter. Que achava que sabia do meu caráter. Irmãos, eu fiquei com ódio mortal. Sabe que ódio? Aquele, automaticamente você recebe a notícia, aquilo vem na tua mente, entra dentro de você, no seu coração, na sua alma, e você começa a ter ódio. E automaticamente, sabe qual é o sentimento que veio dentro de mim? Justiça. Senhor, eu quero justiça. Porque eu não sou assim. Eu não sou essa pessoa. Deus, o Senhor sabe quem eu sou. Sabe o que eu fiz? Eu dobrei meu joelho. E eu gritava. Eu estava sozinha dentro de casa. Eu gritava. Eu falava: Deus, eu não mereço isso. Eu não mereço isso, papai. Eu não mereço. Mas na hora eu falei: Deus, eu tô com ódio. Eu tô com raiva, Deus. Eu queria que eles morressem. Pastora, pecadora, falando que tá com ódio. É. Eu estava irada. Eu pequei. Mas eu estava de joelhos dobrados. Diante do meu Pai. Que conhece tudo dentro de mim. Conhecia todas as minhas mazelas. Sabia quem eu era. E a pior coisa, irmãos, sabe o que é? Quando te julgam ser uma pessoa quem você não é. Mas dentro disso que eu estava vivendo naquele quarto, naquele momento, sabe o que eu entendi? O justo não se justifica. Eu só falava assim: Deus, naquele dia eu falei: Deus, eu estou com ódio, eu estou com raiva, eu quero justiça. Mas ela não pertence a mim, ela é tua. A justiça é tua, Deus. Nesse momento, eu decido, eu libero perdão para eles. Eu libero perdão para a vida deles, eu libero perdão para a casa deles. Deus, talvez eles estão sendo vítimas de alguém. Eu libero. Irmãos, eu vou dizer para você. Foi do dia para a noite? Não. Eu levantei do meu quarto, da minha cama. Eu levantei um pouco aliviada, mas todo aquele ódio, toda aquela ira, o Espírito Santo tirou. E eu falei: Deus, o Senhor é justiça, e seja feita a tua vontade, Deus. Levei meses, porque muitas vezes processo, ele não é do dia para a noite, e muitas vezes nós precisamos renovar esse perdão.
Só que muitas vezes, sabe o que a gente renova? Igreja, a ferida, a mágoa, a mazela, a sujeira, a dor. E nós não renovamos o perdão. E todas as vezes que eu lembrava daquela situação, que vinha aquela flecha, estava limpando a casa, ou dirigindo, ou na igreja, vinha, tum. Se lembra o que eles fizeram? Tum. Você viu o que ela falou de você? Tum. Sabe o que eu fazia? Eu libero o perdão. Eu libero a vida deles no mundo espiritual. Eu libero o perdão, eu libero o perdão, eu libero o perdão. Irmãos, foi libertador. Essa é uma das situações. Mas é uma das situações que mais me feriram. Sabe por quê? Porque quando essa situação se levantou contra a minha vida, igreja, foi para me destruir. Foi para me matar espiritualmente. Me fazer desistir. E se eu não tivesse dobrado os meus joelhos naquela situação, irmãos? E se eu tivesse decidido, não, eu não sou isso, e que eles morram, e que o Senhor seja justiça, e que isso, e que e que... O que seria de mim hoje, uma pessoa totalmente amargurada? Uma pessoa pregando o evangelho e vivendo totalmente contrário daquilo que prega, irmãos? Ou talvez eu nem estaria aqui, eu não sei. Mas nós precisamos entender o poder dessa palavra perdão nas nossas vidas. Os ambientes ao qual nós acessamos, as portas ao qual são abertas através da palavra perdão. Satanás e toda a autoridade e legalidade a qual ele tinha sobre a mim e sobre a sua vida, através da ausência do perdão, é fechada. Irmãos, é fácil perdoar? Não é fácil. Não é fácil perdoar quando você é traída pelo seu marido, pela sua esposa, traído pelo seu amigo, traído pelas amizades, traído por aquelas pessoas que você, sabe, puxa, esses amigo do peito, me traiu. Esquece, irmãos, não vale a pena. Esquece não, perdoa, né? Não vamos esquecer, perdoa. Porque talvez você vai esquecer. E um dia você vai lembrar. E quando você lembrar, não existe mais dor. Amém? Então, irmãos, se eu fosse ficar aqui contando de testemunha, ia ficar até amanhã. Porque muitas vezes eu tive que perdoar eu e você. E marido, então? Né? Que nós temos que estar perdoando, né? Os abençoados. Né? Que mulher é o vaso mais frágil. Daí o marido fala grosso, a mulher... Né? Oh Deus, libera o perdão, Pai. Né? A mulher que escorraça o marido lá. E o marido, né, tem que aguentar. Libera perdão, irmãos. Melhor coisa. A melhor coisa na minha vida foi aprender a liberar perdão. Foi a melhor coisa. Porque eu fui perdoado. E quem sou eu para não perdoar, né, irmãos? Irmãos, meu Pai amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa não é perdoado. Mateus, lá no capítulo 6, no versículo 14 e 15. E é aqui no capítulo 6 que Jesus ensina, né, os discípulos a orarem. Aí diz assim lá: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Eu e você, tá, igreja? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, isso aqui é muito forte. Isso aqui não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Timóteo. Não foram os caras que falaram. Foi o próprio Jesus. Foi o próprio Cristo. Se você não perdoar aqueles que te ofenderam, meu Pai não vai te perdoar. Irmãos, eu acho que a palavra se resume nisso aqui. Então, muitas vezes a gente chega com o nosso coração totalmente ali magoado, ferido, machucado diante do Senhor. Ah, Deus, me perdoa por isso, por aquilo. Mas você esquece de perdoar o teu irmão.
Você está retendo o perdão dentro de você e você não quer liberar. Porque às vezes você não quer liberar. Não, eu não vou perdoar. Ponto e acabou. Você sabia que perdão não é merecimento? Cristo, Ele não nos perdoa porque nós merecemos. Porque, irmãos, o perdão ele não tem nada a ver com o merecimento. Mas o perdão é um dever nosso. Então, quando nós falamos assim, quando eu falo assim, a irmã Marilu não merece perdão. Ela fez isso, ela tem que pagar. Sabe, com aquele ódio, com aquele rancor? Sabe quem eu estou sendo, irmãos? Juiz. Eu me coloco no lugar de Deus. Eu assumo o papel de Deus ali e eu julgo ela. A torta e a direita. Pare de fazer isso. Pare de achar que as pessoas não têm perdão. Ah, pastora, e aquele que abusou aquele, e aquele que estrupou, e aquele que matou, e aquele que assassinou, e aquele que isso, e aquele que aquilo, irmãos. Cristo perdoou, ponto e acabou. Cristo perdoa. Cristo perdoa, o Pai perdoa. Nós precisamos perdoar. Agora, uma coisa, irmãos, que fica um pouquinho mais fácil para mim e para você, perdoarmos as pessoas. Sabe o que que é? Eu até pulo, não vou falar agora. Senão eu vou pular meu cronograma. Então, irmãos, quem não perdoa não é perdoado. O perdão é algo sobrenatural. Ele tem a ver com a presença do Espírito Santo, igreja. Ele tem a ver com aquilo que o Evangelho verdadeiro tem gerado dentro de mim e dentro de você. Aí você empina o teu nariz, não perdoa, e você está pregando o Evangelho. Porque para nós pregarmos o Evangelho, precisa do microfone e um altar. E você está falando do amor de Deus. E você está fazendo isso, e você está fazendo aquilo. Irmãos, que Evangelho é esse? Eu tenho me confrontado tanto nesses últimos dias, nesses últimos meses. Eu falo, Deus, o que o Evangelho tem feito com as nossas vidas? O Evangelho é aquele que transforma, o Evangelho é aquele que muda realidades, que muda a nossa mente, que nos faz mudar escolhas e decisões. Mas, irmãos, nós, muito de um lado, mas o outro lado não. Esse lado aqui, o Evangelho não precisa mudar. Irmãos, isso não é Evangelho. Me perdoa, me desculpa. Mas isso é você, a sua vontade, o seu próprio eu. Deixa o Evangelho entrar dentro de você e fazer a obra que ele tem que fazer, irmãos. Aí quando eu retenho o perdão, eu não tenho vivido o Evangelho. Isso não é Evangelho. O Evangelho de Cristo é aquele que ama, é aquele que serve, é aquele que se importa, é aquele que perdoa, é aquele que se preocupa. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. A falta do perdão, ela gera consequências nas nossas vidas, irmãos. Ela gera morte, nos faz perder o coração para o propósito de Deus e gera travas e mais travas dentro de nós. A mágoa, o ódio e o rancor dentro de mim e de você só nos faz mal. Aí aqui eu quero pegar um exemplo. Jonas. Quem aqui conhece a história do Jonas, o profeta fujão? Jonas é aquele que desobedeceu a Deus, que o Senhor mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis, ele entrou no navio e ele o mar entrou numa turbulência e ele foi lançado pela sua desobediência dentro de uma baleia. Pastor, o que tem a ver o Jonas com essa história? Você já vai entender. Irmãos, quando você pega a história de Jonas, você passa a entender o porquê ele não queria que aquela cidade, que aquele povo de Nínive, da Síria, se arrependesse. Sabe por quê? Porque ele tinha ódio. Jonas tinha ódio daquele povo, dos ninivitas. Jonas não queria que eles... O ódio era tanto que eles não queriam que ele se arrependesse, porque ele sabia que ele era um profeta estabelecido por Deus e que se ele falasse sobre o arrependimento, aquele povo se arrependeria.
Porque afinal de contas, Deus falou, o versículo chave do livro do profeta Jonas, é aquela passagem que Deus fala assim, mas o porquê que eu não vou abençoar, por que eu não vou, as minhas palavras, o porquê que eu não vou amar, o porquê que eu não vou fazer, esse é um povo cego que não sabe discernir a mão esquerda da mão direita. O porquê que eu não vou me compadecer e ter misericórdia. Mas Jonas não, Jonas tinha uma mágoa, Jonas tinha um ódio dentro dele, irmãos. Porque os ninivitas fizeram os seus antepassados sofrerem. Aí o que aconteceu, irmãos? O Senhor, ele teve grande graça e misericórdia para com a vida do Jonas. Porque o Senhor, ele poderia ter matado ele, nem ter lançado dentro da boca de uma barriga de uma baleia. De um grande peixe, né? Que diz a Bíblia. Ele poderia ter lançado no fundo do mar e morrido. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sabia dos processos que Jonas teria que passar. E mesmo assim, Jonas entrou naquela cidade, tá bom, amém, Senhor, eu vou obedecer. Sabe aquela, amém, eu vou obedecer, Senhor. Mas ainda com aquilo no coração, ele travou um processo. E ele quase travou um propósito e um destino daquele povo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava com ódio e rancor no seu coração. Porque se ele não tivesse rancor, ódio no seu coração, não teria motivos para ele ir para Tarsis. Não é verdade? Mas ele quis fugir, porque ele não queria que aquele povo se arrependesse. Então ele travou. Por um momento, né? Ele conseguiu travar um propósito naquele momento, mas ele não conseguiu travar o destino daquele povo. Porque aquele povo, enfim, se arrependeu e se converteu dos seus maus caminhos. Mas você entende a água da ira, do ódio, do rancor? Travas. Travas em destinos proféticos, travas em propósito. Travas. Sabe, quando a gente anda com isso dentro de nós, é como se nós andássemos com aquelas correntes e bolas muito pesadas, onde nós tentamos andar, prosseguir, fluir, mas nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo e nosso alvo, porque a nossa vida é totalmente travada, igreja. É tempo de destravar, meu amado. Toda dor, terceiro, toda dor causada em nós gera um julgamento, que foi o que eu falei. Gera um julgamento onde, não, ele não merece. Não. Aí eu coloquei aqui, irmãos, algumas características de pessoas magoadas. Talvez você vai se identificar com alguma característica, talvez com nenhuma. Eu me identifiquei. Não confie em ninguém. Anda sempre desconfiado de tudo e de todos. É resistente a fazer novas amizades. Se irrita com muita facilidade. Quando está sozinho, sente uma tristeza profunda que não sabe nem explicar. Se faz de vítima com muita frequência. Se sente rejeitado pelas pessoas. Faz julgamento dos outros sem ao menos saber os detalhes do acontecido. Não está nem aí se ferir ou magoar alguém. Despreza ou é insensível quanto o sofrimento do próximo ou das pessoas. Aí eu fiquei, será que eu me identifiquei com duas coisas aqui? Eu vou falar para você com o que eu me identifiquei. Anda sempre desconfiado das pessoas. Sabe por quê? Porque eu já fui ferida nessa área. Mas eu perdoei. E daí ontem eu falei, Deus, eu libero perdão de novo. Senhor, eu libero perdão para tal pessoa, para essa situação, para aquela situação, para fulano, para Beltrano. Eu libero perdão. Eu libero essas vidas no mundo espiritual, Deus. Porque eu fui ferida, irmãos. Então, quando eu conheço alguém, eu fico assim, ai, será? Ai, meu Deus, será que não vou me decepcionar? Será que isso, será que aquilo? Porque eu me decepcionei muito com pessoas. Com amizades. Mas sabe o que é o bom disso tudo, irmãos? Eu aprendi. Ah, como eu aprendi.
tudo a gente aprende, né? Então, irmãos, se você está... Isso aqui é só algumas características. Se você tem alguma dessas características, você precisa liberar o seu coração e perdão. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Vai ter situações que talvez você vai orar e você vai falar: Deus, eu decido perdoar. É uma decisão. Você está com raiva. Irmãos, não espere passar raiva. Não espere passar mágoa para você perdoar. Não é isso. Não. Vai ali, vai na hora do acontecido, vai no dia, Senhor. Sabe? Se prostra diante do Senhor. Senhor, me perdoa porque eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Papapá. E fala: Senhor, eu estou assim. Eu sozinha não consigo. Mas eu decido liberar perdão porque a minha decisão é o certo. Então nós temos que ser não emocionais neste momento, irmãos, mas nós precisamos ser racionais. É pensar com a razão da verdade. Irmão, vá você fazer alguma coisa tomada pelo ódio. Tem uma atitude. Você vai separar, você vai matar alguém, você vai divorciar, você vai fazer qualquer coisa. Agora, você está frustrado, você está ali irado, você está com ódio, você está com tudo aquilo. E você conseguir equilibrar a tua mente e você pensar com a razão, você tem outra atitude. Quando nós pensamos com a razão da verdade, que é o Espírito Santo e a palavra, nós conseguimos tomar as decisões certas naquele momento, amém? Então, se você tem alguma dessas características, você precisa liberar perdão. Aí o que eu estava falando aqui. Então talvez vai ter situações que você vai orar diante de Deus e você vai perdoar. Daí você vai falar: pastora, mas eu oro, eu estou liberando perdão, mas eu não consigo olhar para essa pessoa, pastora, eu não consigo. Será que você vai ter que fazer? Você vai ter que chegar nela. Porque tem situações, irmãos, que o Senhor vai nos levar até essa pessoa. E tem situações que você vai liberar essa pessoa ali dentro de você, no mundo espiritual. Senhor, eu decido perdoar essa pessoa. Até porque talvez essa pessoa nem sabe o que ela estava fazendo. Sabe a conclusão que eu cheguei? Naquele meu perdão, daquele testemunho que eu falei aqui para vocês? Eles foram uma vítima. De outra vítima e de outra vítima. E vítimas vão fazendo vítimas. Então talvez o Senhor... Ele vai conduzir você. Talvez você vai ter que chegar naquele irmão ali e falar: irmão, eu preciso liberar perdão para você. Eu já tenho aqui sobre isso. Essa situação, uma situação que eu passei e eu fiquei muito mal. E eu já tinha liberado perdão várias vezes. Orando em Deus, orando. E chegou uma época que eu fiquei muito mal. E eu falei: Deus, o que está acontecendo comigo? Características aqui, irmãos, a maioria estava dentro de mim. Sabe, você tá mal, não sabe o que é, tá pesado, tá opressa, tá isso, tá aquilo. E aquilo estava dentro de mim. E eu tive que chegar na pessoa e liberar perdão para ela. Falar: ó, fulano, eu tô aqui para te liberar perdão, liberar a tua vida. Eu não posso prender a tua vida. Então vai ter situações que não vai bastar somente você liberar dentro do seu quarto, você e Deus, mas o Senhor vai levar você até essa pessoa, amém? Irmãos, já estou encerrando. O perdão é uma decisão. Não dorme. O perdão, além de ser uma decisão tomada junto com uma atitude, ele é um ato de fé. Porque muitas vezes sozinho você não consegue. Você precisa ter fé para perdoar. Ah, pastor, o que tem a ver fé com perdão? Tem tudo a ver. Porque talvez sozinho você não consegue. Você precisa, meu Deus, Senhor, renova a minha fé, porque eu não estou conseguindo perdoar. Eu não consigo. Tenha fé. E você vai conseguir. Aí quando eu falo de... Vou colocar mais um exemplo aqui. Vou falar de José. Eu estou encerrando a palavra. Quando José, ele era jovem, irmãos, José era sonhador e ele foi vendido pelos seus irmãos. Foi vendido como escravo e ele foi lá para o Egito. E lá no Egito, a vida dele mudou. Só que José, ele é um dos maiores exemplos. Perdão.
para mim como homem dentro do evangelho. O maior é Jesus, né? Mas um dos maiores eu acho José. Sabe por quê? Quem que José se tornou, irmãos? Governador do Egito. Sabe por quê? Porque ele não reteve o perdão. José poderia ter odiado. Com certeza ele odiou os irmãos dele. Porque o pai dele não sabia do seu paradeiro. Mas ele precisou ir para aquele lugar, para que o propósito e o destino dele fosse cumprido naquele lugar, que era o Egito. As pessoas precisavam ser livres e libertas naquele lugar. E foi através desse cara. Foi através de José. Sabe por quê? Porque José perdoou seus irmãos. E sabe qual é a prova disso? Depois de muitos anos, os seus irmãos começam a passar fome, a cidade deles sem água, sem comida. Eles vão para o Egito e quem que eles encontram naquele lugar? Como o governador daquele lugar? Como aquele que mandava? O seu irmão. E José pôde olhar para os seus irmãos e abraçá-los e falar: eu perdoo vocês. E se José tivesse retido a bênção? Talvez aquele povo não teria saído daquele ambiente, daquele lugar. Irmãos, é tantas coisas. São muitas coisas. Então assim, hoje, no ambiente talvez ao qual nós vivemos, no ambiente de frustração, mágoa, bloqueio, nós não conseguimos. Essa semana eu falava para uma pessoa, eu falava assim, eu consigo ver na sua vida o amanhã. Satanás quer te travar hoje, Satanás quer te bloquear hoje, agora, porque você não vai conseguir romper amanhã se você não sair desse ambiente de desbloqueio e de trava. Você está entendendo, igreja? Deus, ele tem sonhos, ele tem promessas, mas o inimigo, os torturadores, eles querem nos aprisionar em calabouços, nos fazendo reter o perdão. E nos fazendo olhar para as pessoas com outros olhos. O perdão, ele não é por merecimento, eu já falei isso. Irmãos, eu não me alegro por ter sido lesado. Isso aqui é forte, sabe? Mas eu libero aquele que me lesou numa decisão racional. Foi o que eu falei. Quem aqui se alegrou de ser lesado por alguém? De sofrer uma situação? Ninguém. Mas eu decido perdoar. Não porque ele merece, mas porque eu preciso fazer isso para mim, é para mim. Porque se eu tiver mágoa da irmã Marilu e ficar retendo isso, eu vou ficar travada. Eu não vou andar. E além de eu ficar com um olhar de peso sobre a vida dela. Portanto, o perdão, irmãos, ele não flui espontaneamente, ele deve ser gerado no coração por levar em consideração aquilo que Deus e Cristo Jesus fez na cruz, por mim e por você, dando a sua ordem de perdão. Sabe quando você pensa assim, não, ele não merece, daí você vai olhar para você, eu também não merecia, e Jesus me perdoou. Talvez você vai olhar para dentro de você e você vai falar, eu não merecia, mas aquela pessoa me perdoou, aquele fulano, aquele ciclano me perdoaram, e eu não merecia. Irmãos, Deus não nos pede mais do que aquilo que podemos dar. Você pode dar perdão, você pode dar amor, você pode dar cuidado, você pode se importar. Porque Deus não pede mais do que aquilo que eu e você temos a capacidade de dar ou de fazer. Muitas vezes o perdão ele precisa ser renovado. Isso aqui também já falei, dentro de nós. Precisamos renovar o perdão e não renovar a ferida. Precisamos esquecer do que houve. Ah, pastora, mas então eu tenho que ter um espírito de amnésia. Esquecer naquele bom sentido, sabe? Sem mágoa, esquecer sem dor. Esquecer a gente não vai. É importante, isso aqui é a palavra-chave também. É importante ver os ofensores como vítimas. Irmãos, se você vê alguém que te machucou, ele foi vítima de alguma coisa. Que foi vítima de alguém, que o outro alguém foi vítima de outro alguém, e que assim foi indo. Vamos olhar para a nossa geração, para os nossos antepassados. A minha avó foi vítima disso, porque a minha bisavó também foi vítima, a minha tataravó também foi vítima, que a minha mãe foi vítima e que eu
estava sendo uma vítima e levaria eu faria os meus filhos de vítima. É um ciclo que vai indo, vítima fazendo vítima, vítima fazendo vítima. Porque vítima não cura ninguém, tá, irmãos? Vítima, ela só consegue fazer vítima. Então nós temos que parar de ser vítimas. Ah, porque, mas aconteceu isso, aconteceu. Não importa. Perdoe. Esse é o teu papel, é perdoar. Porque Cristo já te perdoou. Pare de julgar. E tente. Sabia que quando a gente olha com esses olhos de vítima, é muito mais fácil? Vamos olhar um abusador? Você acha que um abusador, ele é um abusador do nada? Ele foi vítima. E o abusador dele também foi uma vítima. E assim sucessivamente. Ah, pastora, mas isso não justifica. Não justifica, mas explica. Esses dias eu tive que lidar com isso, com uma pessoa aqui na igreja. Pastora, eu não consigo entender. Porque uma criança passou por isso, passou por aquilo. Filha, olha ele como vítima que você vai conseguir entender. Ele também foi vítima. E ele faz vítimas. E aquela vítima, quando crescer, também vai fazer vítimas. Você está entendendo o processo das nossas vidas, irmãos? Nós não somos mais vítimas. Porque como disse a palavra do obreiro Giovanni aqui, que aquela palavra ficou no meu coração, ou você vive como vítima a vida inteira, escravizado, ou você vive como filho. Porque vítima se escraviza e filho não. Filho vive como filho. Filho vive o que o pai tem para ele. Então, se nós conseguirmos olhar as pessoas como vítimas, vai ser um pouco mais fácil de nós perdoarmos e liberarmos isso na vida delas. Esse é um ato que podemos ver em Jesus na cruz, irmãos. Quando Jesus estava sendo crucificado, aqueles malfeitores judiando, batendo os ladrões lá do lado. E o que Cristo fez? Ah, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que falam. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, que poder e que amor e que perdão sobrenatural é esse? Mas isso não está só sobre Jesus. Esse perdão sobrenatural não está somente na cruz, mas ele foi liberado sobre as nossas vidas. Ele está sobre a minha vida, ele está sobre a sua vida, igreja. Nós temos a capacidade de fluir no perdão. Nós temos a capacidade de liberar perdão. Eu e você temos essa capacidade. Mas para isso acontecer, o Espírito Santo ele não vai ficar tocando em você, porque você precisa decidir. Porque o Espírito Santo de Deus já tocou, ele já falou, ele já fez, irmãos. Tome uma decisão na sua vida hoje, de sair daqui não da mesma maneira que você entrou, mas de dar um ponto final, um basta. Pronto, acabou, chega, não. Irmãos, enquanto nós vivemos como vítimas, como, sabe, os coitados, ai, porque eu sou rejeitado, ai, porque aquilo, sim, eu fui rejeitada, sim, eu fui rejeitada, eu fui maltratada, eu fui vítima, eu fui exposta, eu fui judiada, mas esse lugar não é meu, e não é seu. Porque aquele lugar ali é onde os torturadores, demônios e Satanás vão estar o tempo todo torturando a tua mente, torturando a tua alma e aprisionando você e travando a sua vida para um destino, para um propósito, para aquilo que Deus tem para você e através de você, através da tua família, através do teu casamento, meu irmão. É muito forte. Eu queria que você se colocasse em pé. Quando nós começamos a enxergar as misérias da vida espiritual do nosso ofensor, irmãos. Ah, pastora, mas foi o pastor que me magoou. Ah, foi você que me magoou. Foi o líder, foi aquele ali de jalequinho azul. Eles servem na igreja. Eles estão dentro da igreja, estão ofendendo irmãos. Nós não somos perfeitos. Eu e você não somos perfeitos, nós somos falhos. E muitas vezes nós vamos errar, infelizmente. Por isso que nós precisamos entender o amor de Deus. Quando nós entendemos o processo da cruz,
o propósito fundamental e central da cruz, nós conseguimos entender. Canalize o amor de Deus. Feche os seus olhos. Comece a canalizar o amor de Deus dentro de você pelas pessoas que te ofenderam. Talvez você é o ofensor. Talvez tudo foi você o ofendido, mas você é o ofensor. Você foi o que magoou, você foi o que ofendeu, você foi o que machucou. Não importa se você é o ofensor ou se você é o ofendido, não importa.